Sexta-feira, que não é 13, véspera de Halloween, e nós aqui. E na aula passada vocês fizeram uma prova sobre Roma, para alguns alunos ela foi meio bruxólica. André, Oi, a gente vai corrigir ela hoje. vamos. Estou abrindo ela aqui agora. Não apareceu ainda para vocês, eu sei disso. Opa, tem alguém tentando entrar. Quem é? Quem é? Quem é? Luísa? A hora que aparecer para vocês, vocês me avisam. Já apareceu. Apareceu? Olha lá. A primeira pergunta era meio óbvia que ia cair, né? Inclusive, essa pergunta pode ser relacionada a qualquer período histórico, na verdade. Na Grécia foi a mesma coisa, em Atenas. Olha lá, durante o período republicano ocorreu uma série de revoltas internas de plebeus que queriam direitos. Por que os plebeus se achavam no direito de lutar por esses direitos? Aí fala, porque era uma classe social antiga da Roma antiga. Não dá para saber exatamente qual é a classe social mais antiga da Roma antiga, né? Não, acho que desde o começo tinham lá os patrícios, os plebeus. Então não é necessariamente uma classe. Não é porque ela é antiga que ela tem direito. Escravo também é antigo e não tem direito. Porque eles é que eram os donos de terra. Não. Né? Os donos de terra eram os patrícios. Porque, graças a eles, Roma conquistava territórios e escravos desde a monarquia. A monarquia, Roma não conquistava terras de escravos. Roma foi conquistada pela Etrúria. Errada. Porque Roma dependia deles para a expansão, uma vez que eles tinham armas. Ah, peraí, que alguém está tentando. Uma vez que eles que garantiam a vitória. Os plebeus não tinham armas, ok? Os patrícios não seriam loucos de dar armas para os plebeus. Óbvio. Né? Eles, na hora da guerra, eles davam a arma, mas depois eles pegavam de volta. Porque se os plebeus tivessem armas, eles derrubariam os patrícios, eles eram a maioria. É perigoso o plebeu com arma. E porque eram a maioria, e, consequentemente, a classe que mais consumia e pagava impostos para o governo, essa está certa. Notem que essa pergunta pode ser hoje. Por que o povo se revolta e luta por direitos? Porque o povo é a maioria da população. Os trabalhadores, né, com carteira assinada, são a maioria da população, são eles que mais consomem e que mais pagam impostos. Por isso, eles são necessários para uma sociedade. Isso em Roma, em Atenas, na Inglaterra, na França, no Brasil, ontem, hoje. Né? O povão, os trabalhadores, de modo geral, são a maioria da população e quem mais consome e, consequentemente, quanto mais compra, mais imposto o governo recebe. Então, a alternativa que deveria ser marcada seria essa daqui. Essa aqui foi facinho, hein? Não sei se alguém errou essa aqui. Já vejo. Na República Romana, somente um grupo social podia ocupar altos cargos do governo. Esses eram os patrícios, né, gente? Os plebeus até conseguiram conquistar alguns cargos. O tribuno da plebe, um cônsul, mas senadores, por exemplo, magistrados, só podia ser, magistrado é aquele questor, edil, pretor, só podia ser patrício. Então, sempre só os patrícios. Essa. Sobre o período da monarquia romana, qual alternativa está errada? Nesse período inicial, Roma era governada por um rei eleito para o cargo pelos patrícios, certo? Lembra que nós falamos que na monarquia romana era diferente, né? Não é igual na Inglaterra hoje, que passa de pai para filho, ou de mãe para filho, né? Lá o rei era eleito. E eu lembro que eu falei para vocês assim, ó, a monarquia era vitalícia e hereditária. E não hereditária, desculpa. A segunda, o cargo de rei romano, diferente dos que governam hoje em dia em países como Inglaterra e Japão, não é hereditário às vezes. Não é hereditário. Tá certo? Ó, tá perguntando a errada, olha lá.
Nesse período, Roma expandiu seu território e tinha grande número de escravos. Completamente errada. Nesse período, Roma foi dominada. Está falando da monarquia, o primeiro período. Então, nesse período, Roma foi dominada pela Etrúria. E foi o período que tinha menos escravos. Os escravos nessa época eram escravos por dívida. Depois, durante a República, que eles vão invadir a Etrúria, toda a Península Itálica, a Gália, a Galícia, a Lusitânia, a Germânia, norte da África, Cartago, o Egito, durante a República Romana, quando eles vão expandir mais o território, que eles vão conseguir mais escravos. Inclusive, vai ter revolta. Prof, Oi. o Giovanni falou que não consegue entrar na aula. Será que é porque tu tá apresentando agora? Não, mas ele não apareceu para mim, disse para ele sair e tentar de novo. Porque o João tentou e conseguiu, a Luísa tentou e conseguiu. Tá? Nem apareceu aqui para mim. Então, essa questão seria a terceira ali, né? Para alguns, a terceira, porque daí vai misturando também. Depois, por que a monarquia romana terminou? O que aconteceu? Ó, isso já aconteceu. Pera. Vai, calma. Cadê? Não, é Maria Eduarda Inácio. Maria Eduarda Inácio. Vamos ver se o Giovanni vem em seguida. A Nath veio de chapéu de bruxa. Ah, eu não tenho nem um chapéu de bruxa. Eu tenho máximo um chapéu caipira e um chapéu de praia. É o máximo que eu tenho. Então, usa o chapéu caipira. Vou usar um chapéu de praia. Pera. Mano, a Vitória no começo dela foi engraçada. Ela abriu a câmera e ela botou a câmera. Ai, tudo que eu queria era ir numa prainha mesmo, hein? O chapéu de praia. Ai, pera. Vai ficar estiloso. Pronto. Tô pegando muito sol na minha casa. Ô, André, agora dá pra botar fundo, daí tu coloca esse aqui dos cavalos, ó. Pois é. Olha lá. Por que a monarquia romana terminou? Pois o último rei, que era etrusco, Tarquínio, o soberbo, quis limitar o poder dos patrícios que tomaram... Deixa eu ver como é que termina essa frase. Patrícios que tomaram o poder e criaram a república. Tá certo, né? Ó, os plebeus se revoltaram. A revolta dos plebeus é durante a república. Porque deve ter guerra, né? Pois Roma foi dominada pela Etrúria, que impôs um governo republicano. Não! Os etruscos não impuseram um governo republicano. Eles mandavam um rei. O Tarquínio era rei. Os patrícios aliaram os plebeus para tomarem o poder que estava na mão dos etruscos. Não! Os patrícios tomaram o poder sozinhos. Eles não contaram com a ajuda dos plebeus. Até porque eles sabiam que se eles pegassem a ajuda dos plebeus, eles iam ter que dar algo em troca, né? Então, a primeira alternativa nessa prova aqui. Ó, cada um de vocês recebe a prova de um jeito diferente. André, Oi. eu fiquei com muito medo nessa pergunta, porque eu não lembrava. Só que eu lembrava que tinha esse Tarquínio. Aí eu lembrei, a única questão que tem Tarquínio, eu vou assinar lá, e aí eu acertei. Chuta no Tarquínio. Olha lá, os romanos chamavam ele de soberbo, que se acha. Né? Ah, esse cara é um soberbo. Ele se acha. Os patrícios diziam, esse cara se acha. Por quê? Justamente porque o Tarquínio queria diminuir o poder dos patrícios. Aí os patrícios não gostavam dele, chamavam ele de soberbo. Não é que o nome dele fosse soberbo, né? Tarquínio Soberbo, sei lá, da Silva. A próxima pergunta nessa prova. Entre os direitos conquistados pelos plebeus durante a República, podemos destacar o tribuno da plebe. Quem era este e por que ele era tão importante? Gente, se vocês prestarem atenção, na minha aula e na aula dos outros professores de modo geral, vocês vão se dar conta que tem pergunta que é óbvio que vai cair. Óbvio que o professor vai perguntar isso. Ele falou isso várias vezes em sala de aula. Então, isso é sinal de que é importante. Olha, essa próxima pergunta, eu ainda falei para vocês assim, para mim essa aqui é a mais importante das leis. Lembram disso? Então, é óbvio que em algum momento eu vou cobrar isso de vocês. Então, eu perguntava quem era o tal do tribuno da plebe. Era o direito de um cônsul. Não, o cônsul, quem deu direito, foram as leis licínias. Era o direito de ter um representante no Senado que tinha o direito de vetar leis, tá certo? Essa daqui, ó. O tribuno da plebe era um representante dos plebeus, ele não era necessariamente plebeu, né? Ele podia ser um patrício, mas ele representava os interesses da plebe.
e ele tinha o direito de vetar leis. E eu lembro que vocês perguntaram, ou a gente ficou falando sobre isso, né? O que é vetar leis? E olha que interessante, ele falou assim ainda, são 300 senadores e patrícios e um plebeu. E esse um plebeu é mais forte do que os 300 juntos. Por quê? Porque ele tem o direito de vetar lei. Ele não aceita a lei. E se ele não aceita, a lei não funciona. Os patrícios odiavam esse tribuno da plebe. No começo era um só, tá? Depois tinha mais. Depois passou a ser 3, depois foi aumentando. As leis licínias, que eu falei que iam cair, ó, sobre ela, o que está incorreto? Acho que essa aqui, ó. A lei garantia maior igualdade de patrícios e plebeus, pois ambos recebiam terras conquistadas e escravos. Não. A terra conquistada pelo Tá patrício... errado, porque os plebeus... Plebeus. Cadê tu? Sumiu? Não, Ana? ela falou, só que o microfone dela coisou, daí ficou baixo o volume. Ah, tá. Então, eu imagino que ela tenha falado assim, que os plebeus não ganhavam escravos, tá certo? Essa está errada, está pedindo para assinalar errada. Os plebeus não ganhavam escravos, eles ganhavam somente terra. E mesmo assim, a terra que eles recebiam era menor do que a terra dos patrícios. Né? Então não tinha igualdade coisíssima nenhuma. Aliás, igualdade não existe até hoje. Né? O que definia a lei canuleia é aquela do casamento, ó. Ó, tá aqui, ó, a primeira. O direito do casamento entre classes sociais diferentes. Hoje em dia, por exemplo, né, não existe nenhuma lei que impossibilite isso. Né? Tanto pode casar uma pessoa muito rica com uma pessoa muito pobre, não tem o menor problema. No máximo, o que as pessoas vão fazer é falar não. Sempre falo mesmo. Depois. O que definia a lei frumentária conquistada pelos plebeus, essa talvez fosse mais difícil, porque o nome frumentária não tem nada a ver, né? Eu nem sei como é que se fala trigo em latim. Peraí, deixa eu ver. Eu estudei latim, tá? Por incrível que pareça. 2 anos de latim. Serviu para nada. Como escreve trigo em latim? Deixa eu ver se tem a ver com isso. Triticum. Triticum. Ah, Gabriela botou triticum. É. O triticum, não tem nada a ver com fermentária também. Então, a lei fermentária tem a ver com o imposto do trigo. A base da alimentação dos romanos, assim como dos gregos, e assim como da Idade Média, que a gente vai ver em seguida, e até pouquíssimo tempo, a base da alimentação das pessoas era o pão. O que as pessoas mais comiam era o pão. E nem era o nosso pão gostosinho, fofinho, tá? Porque não tinha fermento naquela época. Eles não conheciam o fermento ainda, que faz o pão ficar fofinho. Era um pão duro, assim, era queimado por fora. Devia ser um troço nojento. Mas, bom, era a base da alimentação daquela época. As pessoas, a maior parte das pessoas, o que elas comiam era pão. Pão com vinho, pão com cerveja. As crianças tomavam um vinho misturado com água, né, para ficar não tão alcoólico, né? Às vezes assim tinha, né? Então, a lei frumentária, ela reduziu o imposto do trigo, porque daí o pão ficava mais barato. Né? Então, a possibilidade de casar não é essa aqui, é a canuleia. O pagamento em terra pela participação da conquista de terra é a licínia. A redução do imposto sobre o trigo está aqui, ó, base de alimentação dos plebeus. Beleza? E essa aqui, ó, a garantia de que as leis seriam escritas e todos julgados igualmente, é a lei das 12 tábuas. Então, seria a terceira nessa prova. Ali, depois. Foi durante o período da monarquia que a cidade de Roma foi construída, dando origem, posteriormente, ao maior império da antiguidade. Sobre o mito de origem da cidade de Roma, é correto afirmar que foi fundada por Cícero? Não. Foi fundada pelos irmãos Tibério e Caio Graco? Não. Esses dois caras aqui, ó, eles até são bem importantes, tá? Tem no livro de vocês, para a gente falar sobre eles. Os dois foram tribuno da plebe. O Tibério e o Caio Graco, eles são irmãos, eles foram tribuno da plebe. Só que o Tibério foi assassinado, tá, pelos patrícios, e o Caio Graco também foi perseguido pelos patrícios, mas antes que os patrícios pegassem ele, ele pediu para o escravo dele matar ele.
porque ele não queria ser pego pelos patrícios. Por quê? Os dois, eles estavam propondo... Aliás, a lei Frumentar, que acabou de assinalar, é de um deles. Foi uma proposta de um deles. André, Oi? mas não tem uma história que fala do Tito e do Flávio que foram amamentados por uma cabra? Tem uma história, não tem? Tenta aqui, ó. Foi fundada por Rômulo e Remo, abandonados no Rio Tibre e amamentados por uma loba, não era uma cabra. Uma cabra. Não, ela tá falando do Tito Flávio. Tipo o quê? Eu tava falando do Tito Flávio. Ah, não. Tito Flávio, não. Não que eu saiba, pelo menos. Cícero era um político. Um escritor político, falava sobre oratória. Peraí, André, eu não tentei. A certa é Rômulo e Remo, né? Isso, a certa é Rômulo e Remo. Que foram eles que fundaram Roma. Na verdade, Rômulo, né? Que matou o irmão e fundou Roma. Porque eles brigaram. O avô deles, o Númitor, o avô deles, quando foi salvo por eles, deu o direito deles escolherem uma terra e fundarem uma cidade. Eles foram até lá e acabaram brigando, porque um dizia que aqui é um lugar perigoso, aqui não é. Acabaram brigando, o Rômulo matou o Remo, pronto, acabou, fundou a cidade. Daí o mito é até bem interessante, tá? Porque o mito continua assim, quer ver? Bom, Rômulo fundou a cidade, trouxe alguns homens, mas faltavam mulheres. E agora, o que se faz? Porque precisavam povoar aquela cidade, precisavam de mulheres para isso, né? Obviamente. E eles então fizeram uma festa, Rômulo convidou os sabinos. Os sabinos é um povo que vivia do lado do Lácio, onde os romanos ficavam. E Rômulo convidou os sabinos para conhecer Roma, para a festa. E os sabinos foram, com as suas esposas, filhos, foram para lá, faceira da vida, convidados para uma festa no palácio do rei Rômulo. E durante a festa, os romanos então atacaram os sabinos, mataram os homens, sequestraram as mulheres e dali surgiu a sociedade romana. É assim que o mito termina, é bem trágico, né? Parece novela da Globo. Por quê? Na verdade, o que o mito está falando é que Roma não foi fundada só por latinos. Também tinham outros povos, especialmente os sabinos. Na prática é isso. É bom saber história, né? Eu gosto de saber história. No contexto social da Roma antiga, os escravos podiam ser patrícios sem posse de terra. Não. Prisioneiros de guerra ou escravos por dívida. É essa, né, gente? É. É essa. Tá certo. Essa é aqui, tá certo. Ou foi escravizado por dívida, que era bem comum, em Atenas também era assim, né? Até que o Solon proibiu, lembra disso? O Solon proibiu a escravidão por dívida. Em Roma também era possível escravizar uma pessoa por dívida. Não consegue pagar as dívidas, então passa a trabalhar para outra pessoa para pagar essa dívida. Então vira um escravo por dívida. Todo lugar é assim, né? Só que aqui, ao invés de você virar escravo de outra pessoa, tu vai preso mesmo. Uma dívida, por exemplo, pode tomar um bem teu, se tu não consegue pagar uma dívida, o banco, se for uma dívida com o banco, eles podem tomar um bem que tu tens. Pegar a tua casa ou algo assim. Pegar os móveis da tua casa, tem gente que leva, não tem? Leva a Ana! Né, Ana? Uma semana eles devolvem. Vou enlouquecer, cara. Gente, sim. Se vocês fossem para Roma, ok? Não é Itália. Se vocês fossem para Roma, bem na capital, ali onde estavam todos aqueles plebeus de todo o Império Romano, iam para Roma, porque perdiam as terras. Roma era um inferno a céu aberto, tá? Naquela época não tinha sistema de esgoto, não tinha encanamento de água que levasse a água até as casas, as pessoas tinham que pegar água na fonte, acabavam se banhando ali mesmo. Roma devia ser um esgoto a céu aberto. Que nojo. Pois é, a gente acha assim... Imagine. Quando a gente fala Roma, a gente pensa num lugar civilizado, né, urbanizado. Era mega urbanizado, só que era mega podre também. Porque não tinha... Imagine tu indo lá, vou tomar água. Mas o não sei quem tomou banho. Pois é, basicamente assim, Ana. Se vocês fossem para Roma, que lugar
vocês gostariam de conhecer um lugar histórico, assim, por exemplo, o Coliseu, o Arco do Triunfo, as termas de Caracalla. Caracalla foi um senador, tá? Que construiu uma terma. Terma era como se fosse, hoje em dia... Deixa eu pensar o que poderia ser terma hoje em dia. Existe, né? É um lugar que tem sauna, tem piscina. É um clube. Hoje em dia seria um clube, tá? Com sauna, piscina, massagem. Isso era chamado de termas, porque as águas eram quentes. Na verdade, essas termas de Caracalla, gente, é linda, tá? Eu fui. Tem várias piscinas, assim. Tem uma piscina bem gelada, uma piscina morna e uma piscina quente. Isso era parte de um tratamento. Os patrícios, né, que não fazem nada, não trabalham, iam para as termas e ficavam lá nas piscinas, faziam massagem, depilavam o corpo, faziam sauna, naquela época era comum, tá, né? Bem comum. E fazia parte da limpeza, inclusive, tá? Da higiene. E passava o dia lá na sala fazendo nada. E em Roma dá pra gente visitar, dá pra ver onde ficavam as piscinas, os canos que traziam a água, né? Onde ficava o cano que saía o vapor da sauna. Olha que louco, naquela época tinha sauna, né? A vapor. Dá para visitar a Via Ápia, que é uma rua que foi construída, dá para andar, inclusive, nela, tá? Vocês conseguem andar numa rua que foi construída lá na Roma Antiga. Dá para a gente visitar as catacumbas embaixo da terra, já falei para vocês, né? A gente anda naquelas galerias onde ficavam os mortos católicos, que tinham que ser escondidos, né? Que não podia ser católico. Dá para visitar o Coliseu, obviamente. Dá para visitar o Templo de Trajano, Mercado de Trajano. Mercado de Trajano é mais ou menos o nosso camelô, assim. Tá? Dá para a gente visitar... Prof, na próxima aula de campo a gente pode ir para Roma. Oi? Uma aula de campo? Eu super topo, o professor não paga. Não vai! Então, vocês têm que fazer... Mas, professor, a gente é criança, então a gente ganha desconto. Ganha desconto, né? Vai falar isso para o avião lá, a companhia aérea. Presta atenção, o que vocês têm que fazer. Tarefa, trabalho, para recuperar a nota da prova de alguns alunos. Ó. Prof, qualquer coisa a gente mente fala que tem que ser. Vocês vão ter que pensar em Roma, vocês podem pesquisar, um lugar que vocês querem conhecer. O dia que eu for a Roma, eu quero ir nesse lugar. Ok? Quero conhecer Mercado de Trajano. Então, eu vou pesquisar sobre isso. O que é esse Mercado de Trajano? Onde ele está construído? Quais são as características da construção? O que aconteceu ali? E vocês vão escrever um trabalho sobre esse lugar. Uma pesquisa sobre esse lugar. Agora, é uma coisa importante, gente. Olha só. Eu conheço o vocabulário de vocês. Certo? Eu sei como vocês escrevem. Tá? E é óbvio que se vocês pegarem recortes da internet, pegar um trabalho pronto da internet, vai ficar óbvio que vocês copiaram. Então, pesquisem, leiam, anotem as coisas, mas na hora de escrever, escrevam com as palavras de vocês. Certo? Tem que fazer um desenho, André? Tem que fazer, tipo, um cartaz, assim. Não, ou coisa assim. pode fazer no Word. Pode fazer no Word, no computador. Ô, André, Colar tem... imagem. Por exemplo, o Coliseu. Quem conheceu o Coliseu? Então, eu vou explicar quando o Coliseu foi construído, como que ele foi construído, como que era o Coliseu, quais são as características da construção do Coliseu, aqueles arcos, aquelas colunas são diferentes, cada andar tem um tipo de coluna, o que quer dizer isso, o que acontecia no Coliseu, o que tem por baixo do Coliseu. Então, eu vou pesquisar o Arco do Triunfo, do Trajano, o que está escrito naquele Arco do Triunfo? Que tipo de desenho tem ali? O que está falando? Por que era construído o Arco do Triunfo? Então, vocês vão escolher quando eu for a Roma, a questão é, quando eu for a Roma, eu quero conhecer tal lugar. Ok? O Templo de Júpiter. Vou pesquisar o Templo de Júpiter, onde era, quais eram as características, o que tinha lá dentro. E vocês vão escrever uma pesquisa sobre o assunto. É um jeito de recuperar a nota da prova. Tirar um 10ão agora, se fizer bem feito, com as palavras de vocês, ok? Porque é óbvio que eu vou recortar e copiar lá no Google e ver se tem
algum site que tem exatamente daquele jeito. Ok? Então, essa é a tarefa de vocês para a próxima semana. Tem que fazer no Word TV. A outra vai postar atividades lá no Class também. Eu não sei se vocês conseguem postar atividades no Class. Se eu postar essa atividade, vocês conseguem anexar. Então, eu vou... Dá pra anexar. Dá até pra fazer pelo próprio Class. É tipo o Word. Eu vejo como é que eu faço. Se você manda pelo Class, se você manda... André, Oi? mas vai ser que dia da semana? Vai ser para quarta-feira da semana que vem. Ok. Ok? Combinados? Galera, bom fim de semana para vocês. Bom feriado. Se cuidem. Continuem se cuidando. Oi, feriado. vocês. Tchau. Tchau. Tchau.